Oi pessoal, bom, no vídeo de hoje eu gostaria de trazer um comparativo entre dois monitores de características parecidas, de marcas diferentes e de preços também ligeiramente diferentes. Como eles são monitores com bom custo-benefício dentro das suas marcas, acredito que tenha bastante procura sobre esses modelos, que eu vou deixar na descrição do vídeo, então eu gostaria de trazer minha opinião e uma comparação entre eles. Bom, esses monitores eles têm as seguintes características, né? O LG, esse da esquerda, ele tem 22 polegadas, tela IPS Full HD, e o Dell tem uma tela de 23 polegadas, também Full HD, tela IPS. A Dell tem um monitor similar a esse de tamanho 22 polegadas, né, que fica de tamanho de tela igual com o do LG, mas que hoje custa... Esses monitores custam na faixa de R$ 1.100, enquanto que os da LG, desse modelo, custam R$ 730, R$ 750 reais. Então, eles têm características técnicas similares, mas o LG custa R$ 250 reais aproximadamente, mais barato, né? Bom, então eu gostaria de trazer algumas características comparativas. Primeiro, a qualidade de construção dos monitores. A gente observa no LG uma base um pouco mais grosseira, a moldura também, né, é um pouco mais grosseira em relação ao da Dell. Então, é uma questão mesmo de materiais, né? Os da Dell, eles possuem um material um pouco melhor acabado, aparentemente. Além disso, esse monitor da Dell ele tem todos os ajustes, né, de altura, de inclinação, e ele vira verticalmente também. Ele tem um ajuste também de tilt, né, de inclinação da tela, enquanto que o LG tem apenas um ajuste de altura. Apesar de ele ter um ajuste de altura, mas a gente vai observar que existe uma diferença na qualidade, né? Por exemplo, no Dell a gente pode levantar um pouco e ele tem uma movimentação bem mais suave, né? Enquanto que, por exemplo, no da LG, vou baixar um pouco para vocês verem. Tá vendo? Ele emperra bastante. Então, existe uma diferença de qualidade nos mecanismos, mas ambos os mecanismos são bons, eles não ficam caindo, né? O monitor não fica caindo, mas existe uma diferença na qualidade de construção. Daqui a pouco eu vou virar os monitores para vocês verem atrás também, que há uma diferença considerável na parte de construção atrás também. Mas claro, é um pouco menos visível. Bom, na qualidade de imagem, que é o que mais importa nesses monitores, a gente vai observar uma grande diferença, né? Vocês conseguem ver aí na imagem, o meu telefone ele puxa um pouco para azul, a câmera, né? Puxa as cores brancas um pouco mais para o azul, mas eu vou passar a minha impressão de uso desses monitores. Eu uso o da Dell há 5 anos e o da LG há 5 meses. Apesar disso, eu já tenho uma boa noção da diferença entre eles. Bom, a gente pode observar já de cara que aqui na esquerda, o da Dell, o da LG, ele satura muito as cores amarelo e verde, ok? Enquanto que as cores azuis têm uma tonalidade ok, mas observem como a tonalidade vermelha também ela fica mais pastel no LG, né? A minha impressão é que no Dell as cores são mais próximas, são mais naturais, certo? O branco é branco de verdade, no LG o branco é meio amarelado quando posto lado a lado. Além da questão das cores, que na minha opinião o Dell tem uma coloração mais natural no painel, a LG estoura algumas cores e pasteliza outras e puxa o branco para o amarelo. Além disso, tem a questão da definição. Eu tenho uma leve impressão de que as imagens nesse monitor da LG não tem uma definição 100%. É como se houvesse um pouco de blur, sabe? Eu não sei explicar muito bem, mas eu tenho essa impressão de que existe um pouco de perda de definição no monitor da LG, como se o painel não tivesse uma qualidade tão boa, né? Agora, claro, é um monitor mais barato, apesar de eles serem de configurações similares, existe uma diferença de preço, e isso pode ser o fator determinante na qualidade entre eles. Então, na minha opinião, nesse quesito de qualidade de imagem, o Dell tem uma qualidade de imagem superior, o painel é melhor, e eu sinto que cansa menos a vista em uso prolongado, né? No uso do dia a dia, cotidiano, para estudo, para trabalho, eu não noto grandes problemas nem nada do tipo no LG. Agora, para uso prolongado, eu prefiro utilizar o Dell porque
eu tenho a impressão de que cansa um pouco menos a vista se você utilizar 2 turnos os monitores. Bom, eu vou mostrar falar um pouco das configurações, certo? O monitor da LG, ele não tem uma coisa que tem lá no Dell, que é a capacidade de usar pré-definições de iluminação. Tá? Então, brilho e contraste, eu vou até aumentar aqui um pouco mais o brilho para ficar todos com 100%, mas aqui no monitor da Dell, a gente tem algumas pré-definições de iluminação. Deixa eu voltar aqui. Que permitem, por exemplo, colocar no modo texto, que facilita a parte de leitura, deixa a tela um pouco mais escura e deixa mais confortável para a leitura. Game, que deixa a tela mais clara, né, o brilho mais forte. Vídeo, multimídia, padrão. Então, essas configurações eu vou colocar aqui na configuração manual. Ó, o brilho e a nitidez estão no máximo. Mas essas configurações, elas são muito boas, né, para você alternar entre um momento ali de trabalho, de leitura, de jogos, filmes, né? Então, são mais práticas do que você ficar ajustando o brilho para cima e para baixo manualmente, como você tem que fazer no LG. Esse, para mim, é mais um ponto positivo. Agora, um ponto negativo no Dell é que você não tem um botão dedicado para mudar de computador, né? Se você utilizar mais de um computador conectado ao monitor, o LG tem um botão só para você alternar e no Dell você tem que ir no menu. Então essa é uma diferença. Eu uso 2 computadores, um pessoal e um para o trabalho. Aí uso bastante esse botão. Bom, eu vou virar os monitores para que vocês vejam um pouco a parte de trás e a gente possa fazer uma comparação sobre a conectividade e também a qualidade de construção na parte de trás. Virando os monitores, a gente observa primeiro de cara o quesito organização, né? O Dell ele possui algumas características que permitem organizar melhor os cabos e deixar um ambiente com uma aparência mais organizada. Primeiro, ele tem essa capa que esconde um pouco as conexões. E segundo, que a base é vazada e deixa você passar os cabos por trás. Quando você está com o monitor virado para frente, os cabos ficam escondidos, né, na mesa. Enquanto que no LG você não tem nada que oculte os cabos, eles ficam simplesmente soltos e não tem como você organizar melhor, né? Eles ficam soltos e é isso mesmo. A gente observa também o visual um pouco mais clean aqui no LG, né? Enquanto no Dell. Enquanto no LG ele é um pouco mais grosseiro, né? Você na montagem precisa colocar alguns parafusos, né? Enquanto que no Dell tudo é no encaixe. Então existe essa diferença que, claro, pesa no preço. Torna o LG mais barato, o Dell mais caro. E aí, claro, vai de acordo com o bolso de cada um, né? Além das preferências de design, de beleza e organização. Bom, quanto às conectividades, eu vou remover essa tampa, deixar ela solta. O monitor da Dell ele tem um mecanismo de hub USB. Sabe que a gente tem aqui embaixo 3 portas, mais uma aqui. Você pode utilizar o monitor com um hub USB. E ele tem portas DVI, VGA e DisplayPort. Não tem HDMI. E o LG tem HDMI, DisplayPort e VGA. E ele tem também uma saída de áudio que o Dell não tem. Bom, eu acho um ponto negativo o Dell não ter uma saída HDMI, porque para você conectar, por exemplo, a um notebook mais moderno, você precisa recorrer a um adaptador, né? Então, que é o que eu faço. Então, para mim isso é um ponto negativo, né? Mas, de certa forma, tem boas conectividades, né? Ambos os monitores. Eu vou retornar para a visão da frente e dar algumas conclusões. Pois bem, vamos às minhas conclusões. Para uso cotidiano, para trabalho, para estudo, eu acredito que ambos atendam às necessidades. Agora, para uso prolongado, né? Você que, por exemplo, trabalha e estuda ou trabalha 2 turnos, você que precisa lidar com a edição de imagens, de vídeos, ou gosta de usar para jogos, aí eu recomendo o Dell, né? Então vale a pena, nesse caso, investir um pouco mais de dinheiro na compra do monitor e comprar o Dell, porque ele atende melhor nesses casos. Agora, para uso, por exemplo, em empresas, né, uso doméstico,
O custo, né, mais barato do LG é mais atrativo e ele não deixa de ser um bom monitor, é um monitor ok. Claro que aqui colocando os dois lado a lado a gente vai ressaltar as diferenças, mas no uso cotidiano ele é um monitor ok, né, que atende bem as necessidades do dia a dia. Ok? Então essa foi a minha comparação, são as minhas opiniões e são baseados no meu uso pessoal desses monitores, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem e até a próxima.